É interessante que, como todo petista sagaz, ele coloca um marco temporal de 10 anos que abarca o governo Dilma, mas ele não avança ao governo Lula, né? 10 anos estrategicamente fica ali naquela fase em que o PT não reconhece que aquela, vamos dizer, outsider, né, que veio do PDT, foi colocada como poste, foi colocada ali como uma preposta do governo Lula, e que, na verdade, fez um governo Lula 3 e um governo Lula 3,5, porque aí ele foi interrompido. E agora nós estamos aí no governo Lula 4. E nós, ao vermos esses 10 anos, o que a gente pôde atestar até com a pandemia? Foi que houve uma diferença de modelagem, de realmente uma diferença gritante. Até como o próprio Paulo Guedes falava, é impossível qualquer país democrático avançar pulando numa perna só. Então, no Brasil, nós tínhamos o Saci Pererê pulando na perna esquerda. Então, o próprio Paulo Guedes falou, foi importante vocês deixarem que a gente mostre uma outra proposta. Vocês acham que tem que aumentar impostos. Nós vamos provar que abaixando o IPI, abaixando os impostos, a arrecadação aumenta com o aumento da atividade econômica. E ele mostrou, ele demonstrou, isso deu certo. Veja que o presidente Bolsonaro, quando se viu impactado com a questão energética no que diz respeito aos combustíveis fósseis, ele encomendou com o próprio ministro seu, superministro, que abarcava fazenda, planejamento, colocava infraestrutura conectada, uma solução na qual a energia, e inclusive ele troca um ministro das Minas e Energia, que era o Almirante Bento, que fazia um bom papel, mas ele queria alguém que pudesse resolver o problema da Petrobras e tira alguém da equipe do Paulo Guedes e coloca lá na Petrobras. Ou seja, e coloca lá no Ministério das Minas e Energias e coloca um outro presidente da Petrobras. E qual foi a solução? Foi abaixar os impostos para os combustíveis. Então você vê que a modelagem é diferente. Veja que o Paulo Guedes, por diversas vezes, quando ele via toda aquela movimentação no Congresso Nacional, ali das emendas secretas, as emendas de orçamento, o Paulo Guedes ele meio que sorria e dizia o seguinte, tudo bem, façam a festa, porque a nossa estratégia é uma estratégia de atrair investimentos privados. Nós não contamos com o Estado como indutor do crescimento. Então, é importante a gente entender que são dois modelos diferentes. E a população teve o privilégio, no Brasil, de entender, ainda que tenha sido um passinho muito curtinho com o pé direito, mas pelo menos entender que existe um modelo social-democrata, existe um modelo socialista e existe um modelo liberal-conservador. E agora a gente tem que entender que o Haddad tenta jogar a culpa para o passado, mas esquece que houve um parênteses nesse passado que foi para consertar, que aliás, a bem da justiça começou no governo Temer, que tentou consertar, por exemplo, lei das estatais, teto de gastos, mini-reforma trabalhista, até mesmo a relação com o MST, porque passou a fazer uma reforma agrária diferente, titulando, tudo isso começou no governo Temer e foi aprofundado no governo Bolsonaro. Essa modelagem hoje foi jogada fora. Então a culpa não são de 10 anos, na verdade é até mais, 10, 15 anos, mas houve sim um lapso, um parênteses, e esse parênteses foi o governo Bolsonaro-Paulo Guedes. Então, hoje a população tem capacidade de discernir, de entender o que está acontecendo.